Irmãos, não se desesperem, mas nós vamos hoje estudar 3 capítulos da palavra de Deus. Eu vi que alguns irmãos se desesperaram. Você sabe que quando nós tiver o nosso púlpito oficial, ele vai ter que ser bem maior, viu, irmão Vitor? Porque se existe uma coisa que eu aprecio, é espaço. Abre suas Bíblias já lá em Apocalipse, irmãos. Capítulo 1. Nós vamos pincelar, na verdade, irmãos, de fato, e que Deus nos ajude e que nós tiramos grandes proveito, nos regozijemos nas verdades que a palavra de Deus vai falar conosco aqui nesses capítulos, ainda que não seja um estudo exaustivo, mas vamos pegar pontos e também nos ensina. Esses capítulos, irmão, mostram um Jesus Cristo glorioso, vitorioso. Não aquele Jesus Cristo enfraquecido quando se fez carne, né, tomou a forma humana com todas as fraquezas da carne, exceto o pecado, porque ele não herdou a natureza adâmica, ele não foi, né, não gerou, ele não herdou não só o pecado original, como ele não herdou a natureza de Adão, né? Isso não fazia dele um pecador desde o nascimento, como Davi disse no Salmo 51, versículo 3. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, por Deus. Mas ele tinha as fraquezas do corpo. Aquele Jesus Cristo não existe mais, em essência corporal, que eu quero dizer. O corpo de Jesus Cristo já não é mais aquele corpo fraco. É um corpo glorioso. Jesus Cristo já tem aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, a qual ele deixou ela para poder efetuar a salvação como homem. Era necessário que fosse um homem que fizesse a salvação do homem. Não podia ser anjos. A salvação é de Deus, mas Deus na forma de homem. Jesus não poderia ter efetuado a salvação nossa se ele não tivesse tomado a forma humana, segundo a reta justiça divina. Mas ele o fez. Mas o Jesus Cristo que está hoje assentado à destra de Deus, irmãos, nosso Senhor, nosso Salvador, é um Deus todo-poderoso. Aquele por quem foi todas as coisas feitas. O Criador de tudo. E nesses primeiros capítulos, irmão, nós temos não só isso, mas temos mensagens de consolo, mensagens de advertências e também de promessas. E em especial para a igreja. Vamos lá, vamos seguindo aqui lendo e nós vamos pincelar os pontos. A passagem, irmão, está aqui no meu computador, mas se tiver alguma discrepância, os irmãos podem falar, porque às vezes no transposição, né, acaba tendo problemas. Como o púlpito é pequeno, não dá para partilhar com a Bíblia aqui do lado. Diz lá no versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos, nós, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Por meio de João, servo de Cristo, nós, servos de Cristo, temos essas revelações mandadas diretamente por Deus, irmãos. Importante. Se Deus julgou importante fazer essas revelações a nós, compete a nós dar a suprema importância a elas. Amém? Afinal de contas, se Deus julgou importante, quem sou eu para desprezar? Não, olha, irmão, tomemos cuidado com isso. O que é importante a Deus, irmão, deve ser supra-importante aos homens.
Deus não faz absolutamente nada que não seja importante. Nada. Deus o julgou importante. E ele, olha só, é interessante essa cadeia hierárquica, né? Que Deus, o Pai, deu a seu Filho, feito homem, ainda que já estivesse num corpo de glória nos céus, as revelações. Deus, Jesus Cristo, passou para o seu anjo. E o seu anjo trouxe até João. E de João para todas as igrejas, para todos os servos, inclusive nós, irmãos. O povo do passado, irmão, valorizou muito os escritos apocalípticos. E nós devemos, mais do que eles, porque se eles valorizavam, nós estamos mais perto do tempo do fim do que eles. E a nossa geração de amanhã deve valorizar mais ainda, porque quanto mais o tempo passa, mais perto da volta de Cristo e mais perto de que tudo isso se cumpra. Porque tudo vai se cumprir fielmente. Nada vai deixar de ser cumprido. De tudo que está escrito nesse livro, assim como tudo que está escrito na palavra de Deus. Tanto para o bem quanto para o mal. João, no versículo 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo que tem visto. Eu coloquei aqui o ênfase, irmão, no testificar, porque é uma necessidade, irmãos, que nós testifiquemos. João recebeu isso, mas não guardou para si, não. Ele fez aquilo que Deus lhe quis que ele fizesse. Aquilo que nós recebemos, irmão, de graça e pela graça de Deus, nós devemos passar de graça e pela graça de Deus. Amém? A boca tem que abrir, nós temos que usar do nosso corpo, né? Esse corpo que está a caminho do fim, como pregou o pastor ontem, para a glória de Deus. E nós não podemos reter o conhecimento que Deus nos deu até o presente momento e que ainda nos dará. Ele precisa ser passado para frente. Nós precisamos testificar de Jesus Cristo, daquilo que temos visto, daquilo que tem acontecido conosco, por meio da operação graciosa de Deus, irmãos. Irmão, você não precisa, se você não sabe falar mais nada do Evangelho, fale do que Deus fez com você, em especial, na sua salvação. A sua regeneração, a sua mudança de mente, a sua mudança de vida, a sua esperança viva. Fale. É realidade para você. Então fale daquilo que é real para você, porque essas coisas são reais a todo cristão. Bem-aventurado, versículo 3, os que lê, aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, veja que, né, a palavra de Deus chama a atenção para a gente sempre. Bem-aventurado, feliz, primeiro, aquele que lê. Eu pergunto, quantas vezes você tem lido a sua palavra? Eu digo a você, eu pergunto, irmão amado, você leu a sua Bíblia essa semana? Você meditou nela? Você tem meditado na palavra de Deus na medida que você está andando para o seu trabalho e no retorno à sua casa, ou indo para a escola, ou voltando dela, ou de férias em casa, não importa. Bem-aventurados os que lêem, mas não somente os que lêem. Bem-aventurados os que ouvem. Esse ouvir aqui não é no sentido de escutar. Escutar é função de ouvido para quem não é surdo. Ninguém aqui é surdo, né? Não tem nenhum surdo, mas então vocês estão me ouvindo. A questão é, se está dando ouvidos à palavra, dando credibilidade a ela. Esse é o ponto, irmãos. Porque, irmãos, cuidado, para que a palavra de Deus
não tenha ficado tão somente no âmbito desse membro aqui chamado ouvido, mas que ela não tenha passado daí. Ela tem que ir até o coração, ela tem que causar impacto, ela tem que ser como aquele remédio, irmão, que quando você toma, ele desce e já começa imediatamente a fazer efeito. A palavra de Deus tinha que ser como aquele medicamento aplicado na veia, onde o resultado é quase que imediato. E guardam-na, as coisas que estão escritas, irmãos. Guarda, guardar. Essa é uma obrigação do crente, né? Me fez lembrar de Maria, né? Maria, quando foi falado do nascimento de Jesus Cristo por meio dela, e foi falado daquela, a Bíblia fala, a gente sempre fala que ela guardava essas coisas no seu coração, porque para ela era precioso demais. Tinha que guardar no lugar melhor que ela tinha, no lugar mais íntimo, coração. Porque o tempo está próximo. Não vamos negligenciar, irmão. O tempo sempre está próximo para nós, irmãos. Talvez a gente julgue que a vinda de Jesus Cristo não esteja tão próxima, e eu concordo com você, eu creio que não está mesmo. Mas se o tempo de Jesus Cristo, de ele voltar, não está tão próximo, o tempo da nossa partida está cada vez mais próximo. Porque ou Cristo volta ou nós vamos. E eu digo a você, jovem, não perca tempo nenhum, sequer um segundo. Porque eu achei que eu tinha muito tempo de vida, e olha aqui eu com cabelo branco não, sem cabelo. Barba branca. Ontem eu estava lá, né, não tinha feito a barba, eu falei, nossa, eu vou chegar lá, né, barba branca. Eu cheguei lá, um monte de gente com barba branca lá. Falei, meu Deus, essa é a minha geração. Conversando com o irmão Roberto Braga, né, falei, vixe, nós conversando, o Bertano já foi, Cicrano também. Nossa, olha, o Bertano também. E começamos a lembrar dos nossos povo que conviveu com a gente, já foi. Né? No funeral tem muitas dessas coisas, né? A gente começa a lembrar das pessoas que esteve conosco, mas que já estão ou na glória ou na perdição. O tempo está próximo sempre, irmãos. Considere isso. Lembra das palavras: basta cada dia o seu mal. Não fique projetando futuro, irmãos. Futuro, projetando futuro. Um futuro totalmente incerto a nós, já que nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto, quanto mais o dia de amanhã. Feita essa introdução, irmãos, o livro de Apocalipse, né, que foi uma revelação que dada por Deus e que devemos atentar para elas, porque o tempo está próximo, aí João começa literalmente a escrever, e ele escreve as 7 igrejas, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esses 2 versículos é muito interessante, né, irmão? Me chama a atenção muitas partes dele. Maravilhoso. Por quê? Né? João escrevendo a Ásia da parte daquele que é, que era e que há de vir, como se referindo a Deus Pai. Mas nós sabemos que quem virá é Jesus Cristo. Mas veja a unidade da Trindade. Os 7 espíritos aqui, para mim, é claro, símbolo da perfeição do Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. E depois ele fala, e da parte também de Jesus Cristo, a fiel testemunha. A Trindade presente na vida da igreja.
Irmãos, isso deve ser maravilhoso aos nossos olhos e aos nossos ouvidos. A Trindade é presente na vida dessa igreja. Tanto Deus o Pai, o Todo-Poderoso, como Deus o Filho, o Todo-Poderoso, e como Deus o Espírito Santo, que também é o Todo-Poderoso, presente na vida da Igreja Batista Independente em São José dos Campos. Deus é o Senhor dessa igreja. Aquele que é, que era e que há de vir. Isso deve nos encher de glória, mas também de temor. O versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Quando fala que o primogênito dentre os mortos, irmãos, está falando daquela, no sentido de ressuscitado em glória, porque teve muitas ressurreições durante no período da história, né? Tanto do Velho Testamento quanto do Novo teve ressurreições, mas não tal qual Jesus Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou com poder, com glória, com corpo glorificado. Lázaro ressuscitou, mas não com corpo glorificado. A filha de Jairo ressuscitou, mas não com corpo glorificado. Houve várias ressurreições. Então, Jesus Cristo é o primeiro dentre desses que ressuscitou em glória. O primogênito dentre os mortos nesse sentido. Aquele que nos amou. Veja, irmãos, aquele que nos amou. E como resultado desse amor, ele nos lavou em seu sangue. Sangue vertido na cruz. Atente para isso, irmãos. Atentemos para o amor de Cristo. Sabe, irmãos, a gente não quer muito sacrificar. Fica evidente que nos tempos de hoje, a igreja não é a igreja do sacrifício. Eu não estou falando só de nós, não. Estou falando num âmbito bem geral, genérico. Não é a igreja que não mede esforços, que se dispõe, que se coloca em risco, que não mede as consequências. Não somos, infelizmente. Isso mostra que nosso amor é um amor que não aguenta muitas provas. É um amor limitado. Nós não amamos muito. Já que a Bíblia fala do muito amor. Então, se tenho muito, é porque tenho pouco. Mas não só isso, irmão. Jesus Cristo, ele nos amou, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isso quer dizer, nós fomos totalmente perdoados de todos os nossos pecados, porque nós fomos lavados deles. Não há pecado em nós. Não há sujeira. Né? Pensa lavando a roupa, tira-se a sujeira. A roupa fica alva, né? Limpa. Bom, ela ainda fica com sujeirinha, né? Não, acho que não dá para lavar uma roupa totalmente, né? Talvez até dê, para tirar toda a sujeira. Mas Cristo tirou de nós todo o pecado. Todo. Essa lavagem no sangue de Cristo, irmãos, quer dizer, nós fomos lavados, nós fomos retirados, tirou de si nós toda a impureza do pecado. Daí por isso que nós somos salvos. Porque aquilo que nos apartava de Deus, que nos colocava em estado de condenação, foi removido pelo sangue de Jesus Cristo. Totalmente tirado fora. Não ficou sujeira alguma. E feito-nos salvos por Cristo, Deus nos fez reis e sacerdotes. Ele, Cristo, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. No versículo 6.
A ele glória e poder para todos sempre. Amém. João não poderia falar de outra forma. Deus não só nos salvou, irmãos, mas ele já nos fez reis e sacerdotes. Você prestou atenção aqui que não está dizendo que nós seremos feitos? Não é futuro, é presente. Ou melhor, é passado, né? É passado. Ele nos fez reis e sacerdotes. Nós já somos reis e sacerdotes para Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que Deus já nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Já estamos lá. Você crê dessa forma? Por isso, irmãos, que os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles dá a impressão, quando eu leio as páginas da Bíblia, dá a impressão que esse povo era um povo totalmente alheio a esse mundo. E de fato era mesmo. Era como se não tivesse importância nenhuma essa vida para eles. Parece que eles viviam levitando. Porque eles entenderam o que Cristo, Deus fez por eles em Cristo Jesus. Não só os lavando dos seus pecados, salvando eles da condenação vindoura, restabelecendo a comunhão com Deus, mas ainda os fez reis e sacerdotes. Vão reinar com Cristo, vão adorar a Cristo, função sacerdotal. Adorar eternamente, reinar eternamente. Começando 1000 anos nessa terra. Ontem nós estávamos falando, né, de algumas pessoas que têm o privilégio de viajar pelo mundo, né? Agora, nessa época de férias, tem muita gente que viaja, né? E uns vão para, né, enfim, México, outros vão para a Europa, outros vão para a Ásia, outros vão para o Oriente, outros vão para não sei aonde. Eu falei, eu também vou. Vou ter 1000 anos para fazer isso. Graças a Jesus Cristo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem que vem com as nuvens, irmãos? Jesus Cristo. Assim como o viste vir, ele há de vir, disse os anjos aos apóstolos quando Jesus foi ascendido aos céus. Esse Jesus que foi recebido em cima, disse ele, vai voltar assim como o viste vir. Tal qual. Visível, não invisível, não numa forma mística, totalmente perceptível, totalmente percebida por todo mundo, não só o mundo dos vivos, mas também o mundo dos mortos, porque até aqueles que mataram Jesus Cristo vai ver ele vindo. Até aqueles que estão no inferno vão ver Jesus Cristo vindo. Todo olho verá. Ninguém vai deixar de ver Jesus Cristo quando ele aparecer no céu com poder e grande glória. E as tribos da terra se lamentarão, os perdidos, os ímpios, aqueles que não têm esperança de salvação. Naquele dia vai ficar evidente que a condenação chegou. E chegou para ficar. Deus vai trazer, irmão, o terror sobre o ímpio no dia do juízo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Assim como ele vai trazer uma glória excelente aos salvos, ele vai trazer o terror sobre os perdidos. Porque ele sabe que o dia chegou e não tem escapatória. Não tem esperança. Não é à toa que a palavra de Deus fala que o povo vai entrar nas cavernas, vai pedir que caia em cima deles para esconder eles de Jesus Cristo. Porque eles sabem o que os espera. Um juízo e uma condenação eterna. Não é à toa que a palavra de Deus está dizendo que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele.
Porque já não é mais aquele Jesus que veio para salvar. É o Jesus que voltará para julgar com justiça. Eu sou o alfa, é a segunda vez que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja a assimilação. Lá em cima nós vamos falar do Deus o Pai, o Todo-Poderoso, não é? O que é, o que era e o que há de vir. A mesma atribuição falada aqui agora ao Filho. Ambos são um. Eu e o Pai somos um, disse Jesus Cristo. O Todo-Poderoso é o Pai, mas o Todo-Poderoso também é o Filho. Aquele que é, que era e que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega. Interessante, irmãos, que me chama a atenção como, às vezes, Deus se comunica de uma forma melhor falando das suas atribuições. Ele poderia falar, eu sou Jesus, aquele que era, que era. Não, eu sou o começo e o fim, ele quis dizer. Eu sou o Senhor da história. Eu sou o Senhor do bem e do mal. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Senhor de tudo. É isso que ele quis dizer quando ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Do começo ao fim, eu sou o soberano. Irmãos, absolutamente toda a história desse mundo foi escrita por Deus. Desde os homens, passando por toda a criação. Como cristão, nós não cremos em acaso. Nós cremos na soberania de nosso Deus. Absoluta, plena, que envolve o universo inteiro e tudo que está dentro dele. No versículo 9, irmãos, caminhando aqui, aí João começa, eu, João, que também sou o vosso irmão. Irmão, o apóstolo João é nosso irmão, viu? Não é um super homem, é um homem como nós, crente em Jesus Cristo e por isso nosso irmão. E também, mais do que isso, companheiro na aflição. Talvez nós não podemos dizer o mesmo, né? E no reino, bom, no reino sim, amém. E que possamos dizer também na perseverança de Jesus Cristo. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. A razão era muito simples. João não tinha feito presepada, vamos dizer assim. Ele não tinha sido um criminoso, ele não tinha roubado, matado, e por isso ele foi jogado na ilha de Pátimos, não. Ele foi jogado lá por conta do testemunho de Jesus Cristo, irmãos. É o preço, irmão, que se paga quando se resolve ser fiel a Cristo. Mais do que vencedor foi esse homem. Mais do que vencedores são os fiéis. E ele estava lá. E ele foi arrebatado, e fui arrebatado no Espírito. Olha o Espírito com E maiúsculo aqui, tá? Por Deus. No dia do Senhor. Esse dia do Senhor aqui, irmão, eu não sei, mas pode ser um dia como este, domingo, né? Dia da ressurreição de Jesus Cristo. E ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Nota, irmão, sempre a exaltação da grandeza de Jesus Cristo, nosso Senhor, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Novamente, ele podia dizer, né? Eu sou aquele Jesus, João. Não. Ele é mais. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia. Éfeso, Esmirna, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E João virou, porque quem falava isso, falava por trás dele.
E ele virou para ver quem falava com ele. E virando para ver quem falava comigo, e virando me vi 7 castiçais de ouro. Preste atenção, irmão, aqui no metal. Ouro é metal nobre, valioso. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem com F maiúsculo aqui. Vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça, cabelos brancos, eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Isso aqui tudo, irmão, é ilustrativo, né, de qualificações de Jesus Cristo, né, seu conhecimento, né, sua pureza, sua aguçidade de visão, de sabedoria, de conhecimento, né? Os seus pés semelhantes ao latão reluzente, purificado, né? Limpo, já que os pés é a parte que mais suja, né? Como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como de muitas águas, poderosa, né? Você já viu né? Eu acho que quem já foi nas 7 quedas, né? Quando existia, né? Enfim, às vezes eu vejo vídeos, né, irmãos? É impressionante o poder das águas, né? Como elas metem medo. Poder da voz de Jesus Cristo. E ele tinha na sua destra, a mão direita, a destra do poder, 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Isso aqui é simbólico da palavra que saía da boca dele, irmãos, a palavra de Deus. E o seu rosto era como o sol, quando na força resplandece sua glória. E quando eu ouvi, caiu seus pés como morto. Temor, irmãos, santo temor. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. João, irmão, não podia ter tido uma reação diferente diante do esplendor, da glória de Jesus Cristo como Deus Todo-Poderoso. Ele caiu como morto. Eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu fico meio receoso quando é falado que a gente deve ter respeito por Deus e não temer, não ter medo. Eu tenho medo, sim. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu temo a Deus porque Ele é Deus. E eu sou pó. Então eu temo ao meu Deus. Eu caio diante dele de joelhos. Porque ai de mim, se ele se voltar contra mim. Que nem Eli falou para seus filhos, né? Olha, quando o homem prevarica contra outro homem, dá-se um jeito, mas contra Deus, quem vai interceder por ele? João caiu com seu rosto em terra, diante daquela visão magnífica que ele teve de nosso Senhor, irmãos. Jesus, irmão, na sua oração sacerdotal, é muito importante aquela oração. Leia ela, João 17. E ele fala do desejo dele de que seu povo veja a sua glória. João teve esse vislumbre de ver a glória de Jesus Cristo. E ele pediu para que João escrevesse as coisas que são e que as depois dessa hão de acontecer. E ele fala, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra são e dos 7 castiçais de ouros. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. E aí ele começa a escrever as igrejas, irmãos. Nós não vamos passar por todo, logicamente, irmãos, tudo, mas eu quero pincelar algumas coisas. Primeiro ponto, irmãos, é que nós vimos lá em cima que Jesus Cristo está no meio dos castiçais de ouro. Isso quer dizer, irmãos, é para nós sabermos que Jesus Cristo está aqui, ó, no meio da nossa igreja.
Você não crê que Jesus Cristo está aqui no meio da nossa igreja agora, irmão? Eu creio que Ele está aqui no meio da nossa igreja agora. Porque Ele anda no meio das igrejas, das suas igrejas. Jesus não está lá no céu, irmão, sem saber o que está passando aqui com a nossa igreja. Como se estivesse alheio, sem se importar, preocupado com outras coisas. De maneira nenhuma. Pense isso. Ele está olhando para a nossa igreja como está olhando individualmente para cada um dos seus membros, irmãos. Cada um de nós. Ininterruptamente. De dia e de noite, acordado ou dormindo, Jesus está conosco. Uma das coisas que marca nessas cartas, irmãos, de Jesus Cristo às suas igrejas, e veja que Jesus escreveu individualmente a cada igreja, reconhecendo elas como igrejas independentes, responsáveis cada um por si mesmas. Não foi um escrito universal para todas. Jesus se direcionou individualmente a cada uma delas, repreendendo, exortando e também reconhecendo suas boas obras e fazendo promessas individuais a cada uma delas, mostrando que Jesus Cristo, Deus trata com igrejas locais, corpos completos individuais, que cada igreja dará conta de si mesma a Deus, e não universalmente. Ele se dirige ao pastor. Eu creio que o anjo aqui, irmãos, é uma forma mensageiro. O anjo quer dizer mensageiro. O pastor, o líder, ele é o mensageiro, especialmente o pastor, né? Ele é o mensageiro de Deus. Deus se dirige à igreja, mas se dirige à igreja por meio do seu mensageiro. E ele diz que, né? E sempre ele vai falar assim: isto diz aquele Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem na sua destra as 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele tem na destra dele, irmão, na destra do seu poder, os seus ministros. É uma glória para eles estar na mão direita do Todo-Poderoso, guardado, seguro. Andando no meio das suas igrejas. E todas elas, irmãos, o começo é: conheço as tuas obras. Irmãos, Jesus conhece as nossas obras. Quando está falando aqui, ele está dizendo: eu conheço vocês. Eu sei quem são vocês. E isso, irmão, não só em aspectos tangíveis, perceptíveis, daquilo que nós estamos fazendo, a qual qualquer um pode ver. A partir daqui, ó. Do real interesse, do verdadeiro temor, da verdadeira devoção, do verdadeiro amor, da verdadeira fé, da verdadeira misericórdia, da verdadeira compaixão, ou da falta de tudo isso. Conheço as tuas obras, conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência, que não pode sofrer dos maus.
suportar os maus. Irmãos, a cada uma dessas igrejas mostra o quanto Jesus é presente na vida das suas igrejas. Percebendo cada ação, cada atitude, tomada ou não. E Jesus vendo, aprovando ou desaprovando. Veja que cada igreja dessa, existe aquilo que Jesus aprovou, que foi para a glória dele, conforme a vontade dele, e as desaprovações não passaram desapercebidas. Eu fico pensando, irmão, em termos de julgamento de igreja, se nós teríamos mais aprovações ou desaprovações se Jesus Cristo estivesse escrevendo uma carta à nossa igreja hoje. Me passou isso quando eu estava meditando nisso. Qual seria o teor dessa carta direcionada à Igreja Batista Betel, Igreja Batista Independente de São José dos Campos? O que Jesus diria? Ele ia começar falando a mesma coisa: conheço as tuas obras. Porque ele conhece a gente, irmãos. Ele conhece. Isso deve levar a gente a temor. Olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Primeiro, ele coloca, exalta os valores daquela igreja de Éfeso, mas não deixa de mencionar algo que estava ruim naquela igreja. Porque aquela igreja já não era mais como era. Irmãos, você já notou que a nossa igreja já não é mais como era? Lembra onde caíste. Onde foi que começou? É o que Jesus está dizendo a Éfeso. Onde foi que você começou a queda? Onde? Começou a tropeçar quando? Onde? De que jeito? Por quê? E arrepende-te. Volta. Reconstrói o caminho. E pratica as primeiras obras. Senão, as consequências virão. É o que ele está dizendo. E todas as igrejas, irmão, ele termina sempre dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse quem tem esse ouvido, ouça, irmãos, seja sábio, meu irmão. Dê ouvidos à palavra de Deus. Ou seja sábia, ó igreja. Dê ouvidos à palavra de Jesus Cristo. Para a igreja de Esmirna, ele diz: conheça as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E ele diz que essa igreja ia passar por tribulações, mas ele diz: não temas. O diabo vai lançar alguns de vós nas prisão para seres tentado. Ser fiel até a morte. Tribulação, irmãos, é para a igreja, assim como foi para Jesus Cristo. Problemas. O diabo é o nosso inimigo. Deus permite que ele faça coisas contra a sua igreja. Mas qual é a ordem? Ser fiel até a morte. Não importa qual é a dificuldade, irmãos, que venha sobre nós, em decorrência do nosso cristianismo. Eu não estou falando em decorrência da questão financeira do nosso país e do mundo, em decorrência da política do mundo e do nosso país. Eu estou falando pelo fato de que nós somos cristãos. É isso que Jesus está falando aqui. Porque, em razão da economia e da política e tudo mais, irmão, todo mundo passa. É universal isso aí, é para todo brasileiro.
A questão é aquilo que nós passamos de mal nessa vida por fidelidade a Jesus Cristo. Muitas vezes o cristão fala, nós estamos sofrendo, né? Falando por conta de que ele ganha pouco, porque, ora, isso é para todo mundo. Ele ganha pouco, mas tem gente que ganha menos ainda. A questão é o quanto nós já padecemos por ser fiel a Jesus Cristo. Quantas perdas eu já tive, ou você já teve, irmão, porque nós falamos conforme a palavra de Deus, ou reagimos conforme a palavra de Deus. Na hora H. Na hora H. Sempre quando tem problemas, e a maioria dessas igrejas tem, irmãos, a ordem é uma só para todas, irmãos, e serve para nós. Arrepende-te. Sempre Jesus falando, arrepende-te. Arrepende-te, senão virei sobre ti. Irmãos, o povo de Deus é o povo do arrependimento. Primeiro, nós nos arrependemos para a nossa salvação. Mas não parou por aí. Nós devemos ser o povo do arrependimento. O que está errado na minha vida? Eu tenho que me arrepender desses males. Deixá-los para trás. Arrependimento é sinônimo de renunciar coisas. Tirar fora da nossa vida. Voltar a trilhar o caminho reto. Colocar nossa vida na direção de Jesus Cristo. Novamente. Isso tanto em termos pessoais quanto em termos de igreja. Quem tem ouvidos, ouça ao que o Espírito diz às igrejas. E sempre, irmão, a todas elas é dado uma recompensa. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, 3 coisas, irmãos. Primeiro, Jesus conhece a nossa igreja. Segundo, ele adverte a nós e também nos dá promessas por meio da sua palavra. E segundo, ele dá a promessa final, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Se existem os que vencem, irmãos, é porque existe os que não vencem, os que perdem. É colocado aqui, irmãos, possibilidades. Ou seja, nós temos a possibilidade de sermos fiéis e nós temos a possibilidade de sermos muito vencedores e muito galardoados. Mas existe a outra possibilidade também. E nós somos colocados como essas igrejas. Jesus meio que, vamos dizer assim, é meio que ele redargue, ele chama a atenção, ele mostra os problemas e as virtudes. E agora o que você vai fazer com tudo isso? Eu te passei tudo o que você precisa saber. A questão é como cada um lida com aquilo que sabe a respeito de si mesmo e como a igreja lida com aquilo que sabe a respeito dela mesma. Conheço o teu amor, conheço o teu serviço, tua fé. A uma das igrejas, irmão, ele disse assim, conheço as tuas obras, a igreja aqui de Sardes, né? Que tem nomes de que vive, mas está morto.
Veja bem, igreja que parecia ser alguma coisa, mas que não era nada a presença de Jesus Cristo. Aquele olho penetrante que nós vimos lá no começo de Apocalipse, que tudo vê. A igreja de Filadélfia, a qual Jesus Cristo pôs uma porta aberta para que eles pudessem prosperar espiritualmente. Irmãos, mas a pior que me chama a atenção aqui é a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era nem fria e nem quente. Morna. Meia boca. Um pé é em Cristo e outro no mundo. Um pé no reino de Deus e outro no mundo. Vivendo para Cristo em certos aspectos e vivendo para si mesmo em outros. Fazendo a vontade de Deus em alguns aspectos e fazendo a vontade de si mesmo e até do maligno em outros. Uma igreja que poderia ser comparada a um bêbado que levanta, caminha 5 passos, cai, torna a levantar, caminha mais 5 passos, mas sempre cambaleando para a direita e para a esquerda, nunca se firmando. E é terrível o que Jesus Cristo disse para essa igreja, irmãos. Vomitar-te-ei da minha boca. Irmão, cair no desprezo do Senhor Todo-Poderoso, que nunca seja o fim dessa igreja. Amém? Vou vomitar vocês da minha boca. O que a gente vomita? Aquilo que está fazendo mal e não bem. A comida que não está fazendo bem ao nosso organismo, a gente joga fora. De uma forma muito drástica, vomitando. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro esprovado no fogo, para que te enriqueças, e roupa branca, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sempre, irmãos, Cristo chama ao arrependimento em relação àquelas obras que não lhe são agradáveis e que estão no meio da igreja. A igreja de Jesus Cristo, irmão, tem que ser igreja atenta. Uma igreja atenta. Nós temos que ser atentos a nós mesmos, temos que ser atentos a nossos próprios irmãos, no sentido de socorrer uns aos outros, é isso que a Bíblia nos manda. No meio da igreja, irmão, não pode ter não me toque, não me rele. Minha vida é minha vida e você não tem nada a ver com isso. Você é membro da igreja, então tenho a ver sim com a sua vida e você tem a ver com a minha. Se você está em problemas, o problema seu também é, de certa forma, um problema meu. Não estou falando de problemas pessoais, no sentido daqueles problemas triviais que envolvem a vida de todos nós. Mas se envolve a vida e o bem-estar espiritual da igreja, é problema de toda a igreja. Assim como os benefícios, também é para toda a igreja. Onde foi lá, né? Chorai com os que choram e alegrem-se com os que se alegram. Né? É assim que deve ser a vida de igreja, mas é uma participação muito próxima, muito intensa. Nas alegrias, todo mundo junto partilhando, e nas tristezas também. Não tem que ter. Por quê?
É o bem-estar do corpo de Cristo. A qual podemos receber glórias e louvores da parte de Jesus Cristo, como tem a parte dessas igrejas. Mas também, irmãos, Cristo não é parcial. Ele não vai deixar de ver o fracasso da sua igreja. Assim como ele nunca deixará de ver o seu sucesso, a sua prontidão, a sua disposição, a sua vontade, o seu bom desejo. Nós temos que zelar pela nossa igreja. Nós temos que dar ouvidos. Leia, irmãos, atentamente o que Jesus Cristo escreveu a essas 7 igrejas. E nós temos que ver se de alguma forma ou de outra nós não estamos contribuindo ou estamos contribuindo para o bem ou para o mal, como membros dela. Tanto em questão de purificação, de santificação, como em questão de prontidão, de fazer a boa obra, de se aplicar. Que a nossa disposição, irmãos, não seja semelhante à disposição dos mundanistas, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo chorou quando falou de cristãos que estavam dentro da igreja de Filipos, cujo coração estava totalmente fincado nesse mundo. Paulo chorou por eles. E Paulo não era um chorão, não. Paulo não era um espírito fraco, daquele povo que vive chorando. Quando ele estava sendo açoitado, ele cantava e não chorava. Mas ele chorou por aqueles que diziam-se crentes, que estavam dentro da igreja de Filipos, mas que só pensavam nas coisas terrenas. O coração deles não estava no reino de Deus. Estava na terra. Arrepende-te. É o que Cristo diz às suas igrejas. Arrepende dos seus males, volta-se para mim, porque Deus é grandioso em perdoar, irmãos, e Ele repreende e castiga todos quanto ama. E se nós vencermos, nós vamos receber essas promessas aqui. Assentar próximo a Ele, andar com Ele, ter o nome escrito, receber uma pedra branca, valores espirituais, celestes, eternos, irmãos, que nós não podemos nem saber do que exatamente se trata, mas sabemos que será glorioso. E que Deus nos ajude na nossa caminhada. Amém, irmãos? Amém.